Olá, meus amores! Hoje vamos falar um pouco sobre ligações iônicas. Ligação iônica ocorre entre íons de cargas opostas, ou seja, eu vou ter o íon positivo e um íon negativo. Vamos relembrar sobre os íons. O que são íons? Íon é quando eu tenho um átomo que ele perde elétron ou ele ganha elétron. Quando eu tenho um átomo que ele pode ganhar ou perder elétron, ou seja, ceder um elétron a um outro átomo, eu tenho um íon. Esse íon ele pode ser um cátion ou ele pode ser um ânion. Só para nós relembrarmos, tá? Cátion, ele sempre vem com sinalzinho positivo, uma cruzinha, significa que ele perdeu, ele cedeu o elétron para o outro átomo para se estabilizar. Ânion, ele vem com sinalzinho negativo, significa que ele ganhou elétrons, tá? Então, ligação iônica é quando vai ocorrer entre os íons, ou seja, um cátion com um ânion. Um cátion com sinal positivo e o ânion, com sinal negativo. Então, aqui a gente tem um exemplo, NaCl. Eu tenho o Na, que é o positivo, e o Cl, que é o negativo. Então, eles vão se atrair e vão formar uma ligação iônica. Então, a ligação iônica sempre vai ocorrer entre os íons de cargas opostas. Por quê? Só para nós relembrarmos na última aula. Cargas positivas se repelem. Cargas contrárias, ou seja, uma positiva e uma negativa, elas vão se atrair. Então, como elas se atraem e os íons, eu vou ter cátions e ânions, então eles vão se atrair porque eles vão ter cargas opostas. Um vai ser positivo, que é o cátion, que é o que vai perder elétron, e eu vou ter o negativo, que é o ânion, que vai ganhar elétrons, tá? Aí aqui a gente tem um exemplo aqui, olha. Nós temos o sódio com número atômico 11, e aqui eu tenho a distribuição eletrônica dele. Como o número atômico dele é 11, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. 2, 4, 10, 12. Mas por que aqui tem 12 e aqui eu tenho 11? Significa o quê? Significa que houve uma transferência de elétron. Olha só, se nós contarmos aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 elétrons. Mas se na minha distribuição eletrônica aqui eu tenho um elétron a mais, estou contando 12, significa que ele tem uma tendência, ou seja, uma tendência a perder elétrons. Se ele é positivo, significa que ele está perdendo elétrons, tá? Então, ele vai transferir esse elétron para o cloro. Olha só o número atômico do cloro, 17. Configuração eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6. Aqui eu já tenho 10. 3s2, 3p5, 17. Então, ele tem a tendência a ganhar um elétron. Por quê? Porque na última camada de valência dele, olha só, eu tenho 2, 7. Para ele se estabilizar, só para relembrar, todos os átomos, para se estabilizar, eles precisam chegar a 8 elétrons na última camada de valência. Se ele tem 7, é mais fácil ele ganhar um elétron. Então, a tendência dele é o que? Ganhar, porque ele só precisa de 1. É mais fácil ele ganhar 1 para chegar a 8 do que ele doar os 7. Já o sódio, não. O sódio, como na última camada dele, ele tem aqui, no caso, 2 elétrons, olha só, a última camada aqui, 3s2. Ele tem 2, para ele chegar em 8, ele precisa de 6 elétrons, então a tendência dele é o quê? A perder elétron. Porque até ele chegar em 8, ele precisa de 6. Então é mais fácil ele doar do que ele ganhar. Por quê? Se ele doar aqui esses 2, a última camada dele vai ficar o quê? 2s2, 2p6. 2 mais 6, 8. Ele fica estável. Por quê? Porque ele doou esses 2 elétrons que estão aqui, tá? Então, a tendência dele é o quê? Perder para ele se estabilizar. Porque falta muito para ele.
Já o cloro não, olha só, eu tenho 2 mais 5, 7. Então, é mais fácil que ele ganhar para chegar aos 8 do que ele se desfazer dos 7. Então, nesse caso aqui, o sódio ele tem uma tendência a perder o elétron e o cloro ele tem uma tendência a ganhar um elétron, tá? A força de atração entre um íon positivo e um íon negativo origina uma substância iônica conhecida como compostos iônicos. Então, quando eu tenho um íon positivo e um íon negativo, o íon positivo aqui, ó, o Na, tá? Mais o íon negativo, que é o Cl, eu tenho o sódio mais o cloro. Quando eu junto os dois, eu formo uma substância iônica, eu formo um composto iônico. Por quê? Porque eu tenho aqui um cátion, tá? E um ânion. O cátion é o Na, que é positivo, e o ânion é o Cl, que é o cloro. Porque o cloro tem a tendência a ganhar, porque ele, na última camada ele tem 7. Já o sódio, na última camada, ele tem 2, então ele tem uma tendência a perder. Como um é positivo e o outro é negativo, eu vou ter uma força de atração entre os íons. E quando eu vou juntar esses meus dois íons, devido à força de atração que tem entre eles, eu vou formar um composto iônico. Então, o composto iônico ele é formado por um íon positivo, tá? Que é um cátion, mais o íon negativo. Então, quando eu junto os dois, eu vou formar um composto iônico. O cloreto de sódio, que é quando eu junto o sódio mais o cloro, eu formo o cloreto de sódio. Então, ele é um composto iônico. Aí temos outros exemplos aqui, ó. Eu tenho o magnésio mais o flúor. O magnésio, olha, na última camada aqui, ó, ele tem 2, significa que ele tem uma tendência a perder, tá? E aqui o flúor tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele tem uma tendência a ganhar. O Mg, que é o magnésio, ele tem uma tendência a perder 2 elétrons. Já o flúor ele tem uma tendência a ganhar 1 elétron. Então, esse magnésio ele pode doar para 2 átomos diferentes. Então, eu posso fazer uma ligação dele com esse átomo de flúor e esse átomo de flúor. Então, olha só. Como ele tem uma tendência a perder 2 elétrons, ele vai ficar 2 positivo. Por quê? Porque o positivo significa que ele está perdendo. E o número aqui do lado é a quantidade que ele pode perder. Nesse caso, são 2 elétrons. No caso do flúor aqui, ele pode ganhar 1 elétron. Por quê? Porque para ele se estabilizar, ele só precisa de mais 1. Ele já tem 7. Para ele se estabilizar, ele precisa de 1. Então, vai ficar só um tracinho, que significa 1 elétron. Então, vai ficar simbolizado aqui, ó, só um tracinhozinho. Significa que eu vou ter Mg2 positivo, ou seja, ele é um cátion. E o flúor é um ânion negativo. Como eu tenho um positivo e um negativo, a tendência deles é o quê? Se atrair. E quando eles se atraem, eles formam um composto iônico, tá? E de que forma eu posso escrever esse meu composto iônico? Tá? Aí aqui eu tenho uma formulazinha, que é quando a gente usa para fazer a formulação. Quando eu vou juntar 2 compostos, um íon e um cátion, de que forma eu vou colocar os sinais dele e a quantidade de elétrons que tem nele. Então, o cátion, aqui é a quantidade de elétron mais o sinal positivo, porque ele é um cátion, tá? Aqui, ó, simbolizando pelo Y, tá? Porque eu tenho que ter variáveis diferentes. E o negativo porque ele é um íon. Então, esse Y aqui vai ser a quantidade de elétron que esse meu elemento químico ele vai ganhar. E aqui a quantidade de elétron que ele vai perder. Então, esse daqui vem para cá e esse daqui vem para cá. Se aqui está negativo, passa para cá, positivo. Se aqui está positivo, vem para cá, negativo, tá? Só que pode ser negativo aqui embaixo? Não. Então, ele só vai descer sem o sinal. É positivo, vai continuar positivo aqui, tá? Porque embaixo eu não vou poder ter negativo. Então, vai ficar como aqui, olha só. Mg é 2+. E o flúor é negativo. Então, pela fórmula, esse negativo vem para cá e esse 2 positivo vem para cá. Então, olha só. O Mg, que era 2 positivo, veio para cá para baixo, ó, 2 positivo.
Ó, o 2 positivo desceu para cá pela fórmula. E o F não era negativo, ele teria que vir para cá. Mas nesse caso aqui, olha, eu não posso colocar negativo. Como eu sei que é 1, eu não preciso colocar, tá? Porque eu já sei que a tendência é 1. Então, eu não preciso porque já sabe que é 1. Então, olha só, na fórmula fica como? Só para nós fixarmos bem. Aqui, ó, só para nós relembrar. O X é a quantidade de elétron, aqui é a carga porque é um cátion positivo. Então, esse daqui desce para cá e esse que está aqui vem para cá. Y, quantidade de elétron. E aqui é a carga negativa porque ele está ganhando. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Aqui nós temos, olha, a distribuição dos íons na tabela periódica. Essa distribuição ela se encontra lá no livro didático de vocês, na página 12. Lá vocês vão ter toda a distribuição e a quantidade que cada elemento químico vai ter de íons, tá? Aí vai ter o elétron e a carga, ou seja, se é positivo, significa que ele aqui, ó, ele está cedendo 3 elétrons. Aqui, ó, cloro, só com negativo, significa que é só um elétron que ele precisa para se estabilizar. Então, ele vai ganhar um elétron. Vamos ver outro. O iodo aqui, ó, o iodo também um negativo, significa que ele só precisa de um para se estabilizar. O lídio, ó, mais positivo, significa que ele só precisa perder um para se estabilizar. Só para lembrar, cátion positivo é quando ele perde. Ânion, sinalzinho negativo, é quando ele tem tendência a ganhar. E o número que está ao lado, que é a quantidade de elétrons que ele vai ganhar ou perder para se estabilizar, ou seja, para chegar em 8. A separação dos íons de uma substância iônica é chamada de dissociação iônica. Então, o que é dissociação iônica? É quando eu tenho um composto iônico e eu quero separar. Nós não fizemos a junção de um íon positivo com o íon negativo, que era o sódio mais o cloro. Quando eu juntei, eu transformei em um composto iônico. Eu peguei a água e misturei ao sal. E aí eu fiz um composto iônico. Mas agora eu não quero mais, eu quero separar esse composto. Então, eu vou chamar de dissociação iônica, porque eu estou separando um composto iônico, tá? E isso pode ocorrer, eu posso separar o sal da água. E quando eu faço a separação do sal da água, eu também estou separando o sódio do cloro, tá? Essa separação permite a passagem de corrente elétrica. Por quê? Conclui-se que compostos iônicos, quando dissolvidos em água, são ótimos condutores de energia. Então, o sódio, quando diluído na água, ele fica com seus átomos maleáveis. Então, eu consigo passar corrente elétrica. Ou seja, os compostos iônicos, eles são ótimos. Por quê? Porque eles têm a capacidade de permitir a passagem da corrente elétrica. O mesmo não ocorre quando o açúcar é associado à água. Por quê? Porque o açúcar já é um composto covalente. E os compostos covalentes, em geral, eles são maus condutores elétricos. Ou seja, água e sal eu consigo passar corrente elétrica, mas água e açúcar eu já vou ter dificuldade. Por quê? Porque são maus condutores de corrente elétrica. Então, são características diferentes. Compostos iônicos possuem facilidade para passar corrente elétrica. Compostos covalentes não possuem a mesma característica, eles são maus condutores de corrente elétrica, tá? Beijo, meus amores, até a próxima aula.